E aí, pessoal, tudo bem? Quanto tempo? Prazer estar de novo com vocês. Bom, nessa nossa primeira aula, eu acho que é importante, antes da gente passar para a questão do conteúdo em si, que vocês entendam um pouco o que é essa disciplina, né? O que está por trás dessa ideia de iniciação científica, tá? Vamos trabalhar um pouco a importância, né? Os métodos que a gente vai utilizar, né? Até as etapas, né, dessa disciplina, já que a gente vai trabalhar com a iniciação científica 1, depois com a iniciação científica 2, né, a diferença que vai ter, como que a gente vai fazer a avaliação até nesses distintos momentos, tá? E depois a gente prossegue para alguns conceitos introdutórios, né, alguns conceitos básicos, tá? Já preparando até para as nossas próximas aulas, tá? Mas aí vamos retomar aqui para que tudo dê certo ao decorrer desses nossos próximos componentes, tá bom? Peço perdão também se tiver algum ruído no vídeo, alguma coisa desse tipo, se o vídeo não tiver com áudio como a gente esperava, né? Mas eu peço que vocês prestem atenção e ouçam com carinho para vocês poderem desenvolver bem aí quanto à disciplina, tá bom? Então, como eu disse, primeiramente vamos trabalhar algumas coisas a respeito da disciplina do componente em si, né? Separei aqui 3 tópicos cruciais. Primeiro, a importância do componente. Quando eu falo a importância desse componente iniciação científica, aí, de forma geral, tanto a 1 quanto a 2, nós temos algumas formas, né, de trabalhar essa importância aqui desse componente. Primeiro, é importante na questão do fechamento do curso em que vocês estão participando, tá? Como vocês já devem saber, vocês devem lembrar lá desde aquela primeira reunião que nosso coordenador, o Herbert, fez, que os pais de vocês, responsáveis de vocês até estavam presentes. Ele falou que para fechar o curso, para finalizar o curso, para formar, vocês precisam de um trabalho de conclusão, o tal do TCC, o trabalho final. E para fazer esse trabalho final é imprescindível, é necessário que vocês peguem os conceitos, vocês entendam o conteúdo dessas duas disciplinas, de iniciação científica 1 e posteriormente da iniciação científica 2. Tá? Então, para cumprir o que o curso pede, essa disciplina é crucial. Tá bom? Com o tempo vocês vão perceber, quando eu for explicando o conteúdo, tá? Que uma série de coisinhas que vocês vão aplicar nesse trabalho de conclusão são determinadas, são dispostas, vocês vão aprender justamente nesse componente, tá? Então é importante nesse sentido, mas não só nisso. Na verdade, isso daqui é uma coisa que tem uma importância que vai ficar para vocês aí ao decorrer da vida estudantil de vocês e ao decorrer da vida como um todo de vocês, tá? Já que essa ideia de iniciação científica, vocês vão encontrar, por exemplo, quem já está fazendo faculdade ou quem vai fazer faculdade vai se deparar com isso, tá bom? Pode até aparecer com um outro nome, por exemplo, quando a primeira vez que eu me deparei com algo desse tipo, na primeira faculdade que eu fiz, era só um nome diferente, era metodologia da pesquisa científica, mas é essa mesma coisa, iniciação científica, onde se pega esses conceitos, tá? Depois eu me deparei novamente, só que aí já com outro nome, depois eu tive a oportunidade de lecionar num outro curso técnico, também essa questão de metodologia de pesquisa, tá? Então pode aparecer com nomes diferentes, mas tudo nessa mesma ideia. E é importante para quê? Você venha fazer uma faculdade, se você quer vir, por exemplo, nunca se sabe, né, a publicar um artigo sobre alguma coisa, se você quiser, por exemplo, escrever um livro, tá? Se você quer fazer algum tipo de pesquisa que seja e a respeito de qualquer assunto que seja, você vai ter que seguir algumas técnicas, algumas noções que eu vou passar para vocês aqui, tá bom? Na questão da metodologia, ou seja, como a gente vai trabalhar isso daí, até pelas restrições que a gente tem nesse momento, eu vou procurar seguir um certo padrão, tá? E aí esse padrão vai ter 2 momentos distintos. No primeiro momento, a gente vai trabalhar mais com teoria
a gente vai trabalhar então com essa ideia, com esse método. Qual método que eu estou falando? Sempre eu estarei gravando os videozinhos para vocês explicando tudo que está na apostila. Estou disponibilizando para vocês também a apostila do curso no formato PDF. Tudo que tem na disciplina, tudo que tem na apostila da disciplina, eu estarei também comentando para vocês e acrescentando, lógico, com conhecimento e outras pesquisas que eu já realizei, tá bom? E além dessa questão, vai chegar um momento em que a gente vai vai se utilizar de um outro método, porque a gente vai fazer um acompanhamento mais pontual e mais pessoal até. Aí ao invés de vídeos para toda a turma, como esse daqui, aí eu vou fazer acompanhamentos com grupos de alunos ou até individualmente com cada aluno, né? Seja numa chamada de vídeo, seja mesmo por mensagens de texto no WhatsApp. E a gente vai fazendo esse acompanhamento, até porque não é todo mundo que vai se utilizar do mesmo tipo de pesquisa, dos mesmos recursos, então cada um vai precisar ter um papo diferente comigo, né? Mas isso só mais na frente, quando a gente for trabalhar com a iniciação científica 2, tá bom? Mas aí que vocês entendam que vão ter esses dois momentos, tá bom? Primeiro, trabalhando mais com a teoria, então de uma forma geral, e depois quando a gente for trabalhar de uma forma um pouco mais particular, né? Aí a gente modifica o método, tá bom? Por fim, a questão da avaliação. Não vai mudar muito o que a gente tem feito, pelo menos não a princípio, né? Pelo menos não em Iniciação Científica 2. Então eu vou pedir, às vezes, um exercício, um questionário. Nessa primeira aula, por exemplo, eu peço um relatório, né? Uma espécie de resuminho da aula, né? Então não vai mudar muito em relação às outras disciplinas, né? Outros componentes que a gente já trabalhou. Mas, quando chegar mais à frente, aí qual vai ser a grande avaliação que vai ocorrer? Justamente o trabalho de conclusão de curso, né? Justamente o TCC de vocês, né? E aí quando chegar a hora, lógico, a gente vai aprofundar, eu vou especificar, eu vou detalhar para vocês o que é esse TCC, tudo certinho. Vamos trabalhar uma coisa de cada vez, né? Mas já fique com essa noção aí a respeito da avaliação. Sabendo disso, né, e aí a gente vai acrescentando ao longo do tempo, mas sabendo disso, vamos começar aqui, então, né, com algumas ideias a respeito da disciplina, tá? Alguns conceitos básicos a respeito de pesquisa. E esses conceitos vocês encontram na apostila que eu disponibilizei em PDF, nas páginas 15, 16 e um pouquinho lá na página 17 também, tá? Na página 17 a gente vai até aprofundar um pouco depois na outra aula, na próxima aula, mas a gente já vai tocar aqui no ponto, tá bom? Então, para a gente iniciar, é importante que vocês entendam quais são os objetivos relacionados ao estudo de pesquisa, tá bom? Então vamos lá. Os dois objetivos são colocados até mesmo na apostila. Primeiro, compreender a pesquisa como instrumento necessário para fazer a ciência, para o avanço do conhecimento e resolução de problemas. E depois, distinguir pesquisa básica de pesquisa aplicada. Esse segundo objetivo aí, essa distinção de pesquisa básica para pesquisa aplicada, nós vamos ver a partir vamos ter mais clareza a partir da próxima aula. Por quê? Porque aí primeiro a gente precisa entender também quais são os tipos de pesquisa, como se faz essa divisão e essa distinção dos tipos de pesquisa, e isso a gente ainda não vai começar a fazer hoje. Agora eu vou até mostrar uma coisa a respeito, mas a gente ainda não vai fazer essa distinção. Agora esse primeiro objetivo vocês já vão começar a cumprir hoje mesmo, né? Quando eu falo aí em compreender a pesquisa como instrumento necessário para fazer ciência, eu quero que vocês entendam que a ciência vai muito além do que muitas vezes a gente aprende ali no ensino médio, até no ensino fundamental, né? Quando a gente pensa em ciência só como aquela questão lá da biologia, da química ou da física, mas na verdade a obtenção de conhecimento é ciência, né? Quando se faz uma pesquisa, quando se faz um estudo sobre qualquer tipo de coisa, está se criando ciência, tá? Então, qualquer coisa que você vir a pensar aí, né? Uma coisa simples, uma coisa aí do seu cotidiano, né?
Tenho certeza que algo pode ser construído, algo pode ser pesquisado a respeito dessa coisa. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Por exemplo, é um tipo de música que você goste, né? Ou música como um todo. Pode-se construir ciência a respeito da música. Música, por exemplo, tem relação com matemática. Música tem relação com a questão textual, né? A composição tem a ver, né, com a questão textual. Música tem a ver com gostos das pessoas. E tudo isso pode ser fruto de pesquisa. Eu posso, por exemplo, formular uma pesquisa em que eu aplique um questionário para milhares de pessoas no Brasil e depois eu venho analisar, né, seguindo uma série de técnicas, uma série de métodos, eu venho analisar essa pesquisa que eu apliquei esses questionários e a partir disso eu obter uma conclusão, eu gerar um conhecimento. Eu posso publicar, eu posso escrever um livro, eu posso escrever um artigo, eu posso escrever uma reportagem sobre isso. Mas aí uma coisa simples, uma coisa do nosso cotidiano. Música, por exemplo. Eu posso gerar ciência, eu posso gerar conhecimento a respeito disso. E aí qualquer coisa aí que você pensar, né, das nossas vidas tem relação com ciência, tá? Mas aí até que se gere esse conhecimento que eu já citei para vocês, é necessário que se pesquise antes, tá? E assim, nada vem, pelo menos não hoje, né? Nada vem do zero. Tudo que a gente vai querer estudar, tudo que a gente vai querer, vamos dizer, construir, na verdade a gente vai muito mais reconstruir, reaproveitar ou até mesmo prosseguir, dar uma continuidade a uma coisa que já vem sendo estudada, né? Eu falei de música, por exemplo, né? Se eu vou falar de música, poxa, eu vou ter que primeiro pesquisar uma série de coisas que já se sabe sobre música, né? Outras pesquisas que foram feitas. Trabalhando aqui com o nosso curso, se a gente vai fazer um trabalho sobre redes, o que a gente tem que fazer primeiro? Pesquisar livros, artigos, textos, pesquisar o que já se sabe sobre redes. Né? Eu quero fazer um trabalho de conclusão sobre o Wi-Fi, por exemplo. Então vou ter que pesquisar o que já se sabe, o que já se escreveu, o que já se pesquisou sobre Wi-Fi, sobre rede wireless, por exemplo. Tá? Então é importante vocês já a partir dessa primeira aula já entendam essa relação da pesquisa com a construção do conhecimento, essa relação da pesquisa com o que a gente entende, com o que a gente até ouve aí como sendo a ciência, tá? Quando a gente fala, por exemplo, a ciência da computação, né? Quando a gente fala na informática, por exemplo, a informática, além de tudo, é uma ciência sim, tá? É um objeto de estudo a informática, tá? Tanta coisa pode ser usada, tá bom? Então esse primeiro objetivo a gente já começa a cumprir hoje, tá bom? Vamos então também trabalhar alguns conceitos básicos, né? Algumas teorias aí a respeito do termo pesquisa em si, tá? O termo pesquisa ele está associado em sentido amplo à ideia de ciência, ou seja, a certo tipo de conhecimento que é resultado de uma comprovação cujo resultado é construído a partir de determinadas regras. Olha só, acabamos de ver o que? Primeiro, para que se construa, para que se tenha um conhecimento, uma ideia de ciência, é necessário que se faça uma pesquisa. Só que essa pesquisa não é feita de qualquer jeito. Para ser aceita como ciência, para ser aceita como um conhecimento, para que seja algo comprovado, tem que se seguir uma série de parâmetros, ou seja, uma série de regras. Tá? Não é eu chegar aqui, fazer uma pesquisa de qualquer jeito, do jeito que me dá na telha, do jeito que me vem na cabeça, aplicar quando eu quiser, só para as pessoas que eu quiser, né, sem seguir nenhuma regra, e depois publicar como se aquilo ali fosse verdade absoluta. Não, tem que seguir uma série de regras que a gente vai aprender na disciplina, justamente para que aquilo seja comprovado, para que aquilo seja aceito pela comunidade científica. O que é a comunidade científica? Os estudiosos da área, os profissionais da área, né? Então, para um trabalho que a gente vem a fazer, que vocês vão ter que fazer, de redes, né, relacionado à computação, à informática, para ser aceito na comunidade científica, ou seja, os profissionais estudiosos de informática, a gente vai ter que seguir alguns padrões, algumas regras, tá? Para que nossos trabalhos ou os trabalhos de vocês sejam levados a sério, tá bom? Continuando aqui,
né, nos nossos conceitos básicos, temos o que é pesquisa. Quando se fala aí a terminologia pesquisa, ou seja, o termo, a palavra pesquisa, né, aparece no dicionário Aurélio, que é um dos mais famosos, né? Ele aparece como sendo o ato ou efeito de pesquisar, como sendo uma indagação ou busca minuciosa para a averiguação da realidade, ou seja, verificação da realidade, investigação, inquirição. E, numa terceira forma aí de se conceituar, de se trazer o significado da palavra pesquisa, é o até que está mais relacionado com a nossa disciplina, né? Que pesquisa é uma investigação e estudo minudentes e sistemáticos, ou seja, que seguem regras, com o fim de descobrir ou estabelecer fatos ou princípios relativos a um campo qualquer do conhecimento. Quando se fala aí num campo qualquer do conhecimento, por exemplo, a informática, por exemplo, na computação, ou até aprofundando mais, por exemplo, nas redes de computadores, tá? A rede de computador vai ser o nosso campo de conhecimento, tá bom? Dentro da informática. E aí a gente pode até ir esmiuçando, aprofundando, detalhando essas ideias conforme o gosto de cada um, conforme o interesse de cada um de vocês, tá bom? Mas aí é importante vocês já tenham essa noção também do que é pesquisa, o conceito de pesquisa, tá? Vai muito além da pesquisa que os professores pedem para a gente lá quando a gente está no ensino fundamental, né? Pesquisar na internet, né? Pesquisar no livro é muito além, né? Uma pesquisa. Temos mais dois conceitos aí. Conceitos para Lakatos e Marconi, né? Um conceito só para os dois, né? Fizeram esse estudo junto, e um outro conceito para o Gil. Aí eu até já aproveito para mostrar que esse slide que eu tirei aí esses slides, nessa apresentação de slides que eu tirei aí da apostila, o conteúdo que vocês têm na apostila, é um exemplo do que é essa questão de pesquisa e de construção aí de ciência, né? Porque você vê, o autor, e eu poderia aqui chegar e falar, pesquisa é isso e pronto. Mas não. Para eu dizer para vocês o que é pesquisa, para vocês chegarem a uma conclusão do que é pesquisa, é importante que vocês, e que eu também, né, que nós estejamos abertos a diferentes conceitos, tá? Para eu chegar a uma conclusão, falar, ó, pesquisa é isso, primeiro eu tenho que saber, opa, o que as pessoas que já estudaram anteriormente pensam a respeito de pesquisa. Então a gente viu o que lá no dicionário Aurélio é falado que é pesquisa, mas agora a gente vai ver o que o Lakatos e o Marconi acharam. E como que Gil fala sobre pesquisa. Então, é importante a gente até pesquisar e ler diferentes opiniões para chegar num conceito que seja entendido como mais adequado por nós, tá bom? Então, aí, já na visão do Lakatos e de Marconi, pesquisa exige um procedimento formal com técnicas e métodos de pensamento reflexivo, requerendo também uma sistematização de suas descobertas, tá? Então, é importante, né, para se realizar uma pesquisa, para se aplicar uma pesquisa, tem que se seguir regras, né, procedimentos, tem que se seguir técnicas adequadas que a gente vai ver ao decorrer, né? Por exemplo, um exemplo de técnica que se pode usar na pesquisa, o questionário que eu falei agorinha. É uma técnica que te ajuda a chegar a certas conclusões em sua pesquisa, né? Você, por exemplo, aplicar uma entrevista, né? Outro exemplo, você a fazer visitas, né? Você quer chegar à conclusão sobre uma coisa, nada melhor do que você ir ver aquela coisa funcionando. Eu quero falar sobre redes, eu vou, né, em algum lugar ver o funcionamento de uma rede. Eu vou numa empresa, por exemplo, ver o funcionamento de uma rede, tá? E aí Lakatos e Marconi também fala sobre a sistematização das descobertas. É a forma de eu publicar, né? Tem a ver também até com a forma como eu exponho os dados, né? Por exemplo, posso usar, por exemplo, de gráficos para expor os meus dados, né? Não necessariamente colocar aquilo só em um texto, né? Ou em textos, ok? Já para Gil, uma pesquisa pode ser definida como um procedimento racional e sistemático que tem como meta encontrar respostas para os problemas que enfrentamos.
Essa palavra aí é uma palavra-chave, a palavra problemas. Geralmente, quando a gente faz uma pesquisa, a gente parte de um problema ou de uma pergunta, de um questionamento que a gente tenha sobre o assunto, né? Geralmente, uma pesquisa surge de uma situação problema, né? E quando eu falo situação problema, não só numa questão assim de problema, uma coisa muito negativa, não, uma coisa que a gente tenha curiosidade de conhecer, tá? É algo do tipo, por que que tal coisa é assim? Por que que isso funciona assim e não assado? Né? Como que se chegou até isso? Então esses questionamentos que venham em nossa mente a respeito de um determinado assunto é que geralmente fazem a gente partir para uma pesquisa sobre aquele assunto, tá bom? Então veja como Lakatos e Marconi, Gil e anteriormente lá no outro slide, Aurélio, tratam de formas diferentes, falam de formas diferentes, mas todos contribuindo com o conceito do que seja pesquisa. E acostumem-se com isso, tá? Que na pesquisa a gente precisa disso, tá? De informações que venham de diferentes autores. Então a gente precisa ler textos diferentes, artigos diferentes, textos de autores diferentes, livros, né, diferentes, tá bom? Aí já para ficar o gosto para a próxima aula, a gente vai prosseguir ainda com conceitos básicos, mas aí a gente já vai conceituar, por exemplo, os tipos de pesquisa de acordo com os objetivos que se tem. Então, dependendo do objetivo que você tenha na sua pesquisa, a sua pesquisa ela pode ser uma pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa, só para vocês começarem a ter um gostinho, tá? Mas aí na próxima aula a gente vai fazer o quê? Vai fazer essa distinção aí, vai identificar, tá? Quando é que a nossa pesquisa é exploratória, descritiva ou explicativa? Isso aí vai ficar para a próxima aula. Agora eu agradeço a vocês pela atenção, tá? E só reforçando, quero que vocês façam um resuminho, uma espécie de relatório, curto mesmo, como eu já delimitei para vocês, a respeito desse conteúdo que eu expliquei aqui, dessa aulinha que eu dei para vocês aqui hoje, tá bom? Obrigado e boa atividade aí para vocês, tá certo?